Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as formas de Estado. Em um primeiro momento, cumpre aqui ressaltar que para a grande maioria da doutrina existem duas formas de Estado, que é o Estado unitário e o Estado federado, ou então a federação. Para uma minoria, para uma menor parte da doutrina, além do Estado unitário e do Estado federado, existe também a confederação. Tá? Neste primeiro momento, nós vamos falar aqui um pouco sobre o Estado unitário e a federação. Mas o que vem a ser uma forma de Estado? A forma de Estado ela vai ser determinada de acordo, com a forma em que o poder político ele é distribuído, tá? Ele é dividido ou não dentro do território. Como que o Estado organiza o poder político dentro do seu território, tá? Se o poder político ele for centralizado em um único ente político, nós estaremos diante então do Estado unitário. Agora, se o poder político ele é dividido, tá? Entre regiões, entre Estados membros, por exemplo, nós estaremos diante então de uma federação. Quanto ao Estado unitário, o Estado unitário é a primeira forma de Estado que existe aí, do conhecimento da humanidade. O Estado unitário, então, é aquele que tem por característica a existência de um poder centralizado, tá? Um único ente político toma todas as decisões. No entanto, este Estado unitário ele pode ser classificado em três formas. Existe o Estado unitário puro, Estado unitário descentralizado administrativamente e Estado unitário descentralizado administrativamente e politicamente. Quanto ao Estado unitário puro, é aquele clássico, tá? Em que não existe qualquer forma de descentralização do poder de decisões políticas ou administrativas. O poder ele é totalmente centralizado em um único ente político. Já o Estado unitário descentralizado administrativamente é aquele em que existe um poder central que toma todas as decisões. No entanto, ele descentraliza a execução dessas decisões que já foram tomadas pelo poder central, tá? Já o Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente, ele, além de ele descentralizar as decisões administrativas, a execução das decisões administrativas já tomadas, ele também vai descentralizar o poder político, tá? Então, ele vai conceder aí as regiões, os distritos desses estados, uma certa autonomia política. Mas, diferente da federação, que nós já vamos chegar nela, quem toma essa decisão de descentralizar o poder político é o próprio poder central, tá? Então, já numa federação, nós vamos ver que o poder político ele é descentralizado, mas isso decorre da Constituição, a Constituição que garante aos Estados-membros este poder político. Já no Estado unitário descentralizado administrativamente e politicamente, quem toma essa decisão de conceder, de descentralizar este poder político é o poder central, tá? Então, nós temos um exemplo aí de Portugal. Portugal é um Estado unitário que ele tem um poder central e é este poder central que escolhe, tá? Representantes políticos e dão uma certa autonomia política a eles para que eles gerenciem, então, os distritos, tá? Salvo engano, Portugal é dividido em distritos. Muito bem, então, passando agora para a federação, A federação é uma forma mais contemporânea, porque a federação ela surge aí com os Estados Unidos, em 1787. Para nós entendermos o que é uma federação, vamos então entender um pouquinho da história e como ela surge, tá? Os Estados Unidos, foi uma colônia britânica e durante muito tempo eles lutaram as 13 colônias, pela sua independência. Tanto que em 1776 eles conseguiram as 13 colônias, eles não eram Estados Unidos ainda,
eles conseguiram a independência da colônia britânica e num primeiro momento essas 13 colônias, elas se uniram, né, e formaram uma confederação, tá? Só que a confederação ela é a união de estados. No entanto, esses estados, eles permanecem soberanos, eles não perdem a sua soberania. E uma confederação, ela dá o direito do estado dele se separar a qualquer momento, tá? Então o estado não tem nenhuma obrigação de ficar nessa confederação. Isso causava, né, gerava muita instabilidade dessa confederação frente aos ataques britânicos. Diante disso, né, essa confederação aqui vale ressaltar que ela foi criada por meio de um tratado, e diante aí dessa instabilidade, em 1787, então, por meio da Constituição dos Estados Unidos, estes estados membros aqui, que eu digo que são as 13 colônias, eles abrem mão, as 13 colônias, elas abrem mão da sua soberania em prol da criação de um único estado, né? Concedendo então a este estado a soberania. No entanto, é resguardado a estes estados-membros agora, né, essas colônias que viram estados-membros, é ressalvado, é resguardado pela Constituição uma certa autonomia política e administrativa, tá? E surge então os Estados Unidos da América. Isso é uma federação. A federação é a união de estados-membros em que eles perdem, né, a sua soberania, no entanto, eles mantêm uma autonomia política administrativa, podendo aí esses estados-membros ter o seu próprio governo, criar as suas leis. No entanto, eles obedecem, né, um poder central maior à federação. Quem será soberano perante aí outros países será a federação e não cada estado-membro em separado, tá? A doutrina, ela separa a federação em federação por agregação e por desagregação. O que é uma federação por agregação? A federação por agregação é aquela em que os estados soberanos, tá? Independentes e soberanos, eles abrem mão da sua soberania para a criação de um único estado, tá? Que é o caso dos Estados Unidos. Também a gente pode citar aí como exemplo de federação por agregação a Alemanha, tá? A Alemanha também foi composta aí de vários estados independentes e soberanos que abriram mão da sua soberania para, né, criar então o Estado da Alemanha. Esse é um Estado por agregação, né, o mais clássico. No entanto, existe também o Estado, a Federação por desagregação, tá? A Federação por desagregação, ela surge quando antes existe um Estado unitário. Então, ela surge de um Estado unitário, tá? Então, este Estado unitário é um movimento de dentro para fora, tá? Este Estado unitário, ele vai se dividir em Estados-membros por meio de uma Constituição e vai conceder a estes Estados-membros certa autonomia política e política administrativa, tá? Que é o caso do Brasil. O Brasil, antes de 1891, ele era um Estado unitário. Posteriormente, então, após a proclamação da República, né, criou-se em 1891 o Estado, né, a Federação Brasileira, composta aí da União dos Estados, Municípios e Distritos Federais, a Federação Brasileira, tá? As federações, elas não são totalmente iguais, né? A gente pode perceber que entre as federações, se nós compararmos a nossa federação com a Federação dos Estados Unidos, nós vamos perceber que a Federação dos Estados Unidos, os Estados-membros, eles têm uma autonomia maior. Já a Federação aqui brasileira, os Estados-membros têm autonomia, mas ela é um pouco menor que a Federação dos Estados Unidos, né? Os Estados-membros aí,
eu acho que todo mundo tem conhecimento, a gente vê muito em filme, que eles inclusive têm autonomia para criar penas, né? Criar crimes e penas. Tanto que em alguns estados existem a pena de morte, em outros estados não tem pena de morte, né? Por eles terem essa autodeterminação aí mais abrangente. Já no Brasil não, o único quem pode aí criar crimes e penas é apenas a União. Os estados não têm essa competência. Ok, pessoal? Então espero aí que de uma forma sucinta tenha ficado claro, né, as formas de estado, estado unitário e federação. Em uma próxima aula eu pretendo aí criar uma videoaula, tá, explicando, diferenciando para vocês a federação e a confederação. Tudo bem? Então, por hoje é só e até a próxima aula. Até mais, pessoal!